Ora, bem-vindos ao Café Ciência e Fé. Hoje voltamos ao tema da existência de Deus. Para onde aponta a ciência? Será que há bons motivos para acreditar? No último episódio, focámos-nos na forma e em alguns dos pontos principais do argumento de Kalam. É um argumento muito simples, mas que tem ganho muita força com as mais recentes descobertas da ciência. Tudo o que começa a existir tem uma causa fora de si. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa fora de si. Mas que causa é esta? Hoje voltamos a este tema, bem como a algumas objeções ao argumento. Aproveito para lembrar que se a relação da ciência com a fé é algo que vos interessa, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, por gosto, partilhar, tudo isto são formas de nos ajudarem a divulgar e a continuar este podcast. Mas fiquem por aí, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Portanto, aqui, regressando ao Kalam, portanto, acabamos por ter estas várias perspectivas, não é? Portanto, se o universo começou a existir, tem que ter uma causa diferente dele próprio. O universo começou a existir, logo tem uma causa diferente dele próprio. E com certos atributos, não é? Que podemos ou não concordar ou concordar. Com certos atributos. Certíssimo. Exato. Mas falta a premissa número 2, não é? Será que o universo começou a existir? Número 2. Sim, e aqui este tópico é um tópico em que há alguma discussão. E não creio que seja um tema fechado. Portanto, uma das nossas ideias aqui era mostrar que é razoável defender a existência de Deus por este argumento, mas não é uma discussão fechada. Não é uma discussão fechada porque o tópico de se o universo começou a existir ou não é algo que também não está... encerrado. Não está encerrado. Algo que é... Sim, não está encerrado. Portanto, a visão mais ou menos aceite na comunidade científica é que o universo começou a existir no Big Bang, não é? Que antes não existia. Mas há muita gente a discutir isso e não é uma discussão... encerrada, não é uma questão sim, fechada. sim. Não é? Portanto, é um argumento que nós podemos usar, mas que não é definitivo e por isso é que eu disse no início que gosto mais dos argumentos filosóficos do que de um argumento que se apoie, não é? Apenas em ciência, que está sempre a mudar. Mas eu acho que era interessante para benefício de quem nos ouve, Gonçalo, se nos pudesse explicar qual foi o panorama que o Big Bang alterou, não é? Porque no século XX a cosmologia em geral estava de pazes feitas com o cosmos eterno. Desde o tempo de Newton, pelo menos, que os cosmólogos em geral, os físicos em geral, achavam que o universo sempre tinha existido. Finito ou infinito, não é? Mas sempre tinha existido. E porquê é que tudo isto muda? Porquê é que a meio do século XX se muda para o modelo do Big Bang e porquê é que esse modelo hoje em dia é um modelo tão forte e tão consensual? Que argumentos científicos é que levaram ao Big Bang? De facto, assim, há aqui duas perspectivas que sempre existiram na história, não é? Mas que é a ideia de que o universo começou, voltando a dizer a palavra universo no sentido de tudo o que é matéria e energia. Tudo o que é matéria e energia e que nós vemos à nossa volta. Não necessariamente o universo observável que nós nos referimos habitualmente em ciência. Mas existe a perspectiva de que ele sempre existiu, existe a perspectiva de que ele começou a existir, não é? E a ideia de que ele começou a existir tem este problema que é, se o universo começou a existir, tem que ter tido um motivo para começar a existir. Uma causa. Não é? Uma causa. E se nós estamos a estudar, ou se nós estamos a tentar argumentar apenas com base em causas materiais, portanto, com base nas leis da física, é chato chegarmos a uma situação em que parece que as leis da física deixam de servir e tem que existir uma causa externa para começar... Sim. Para a realidade ter um início, não é? O início do tempo é muito incómodo filosoficamente, não é? A não ser que a pessoa seja já teísta. Se já formos teístas, estamos tranquilos com isso, não é? Porque, não é? A Bíblia começa com aquela expressão no princípio, não é? Para os judeus e para os cristãos, não é? O começo, não é? Sempre fez parte da doutrina da nossa fé, não é? O começo do universo, não é? Agora, para quem não aceita isso, naturalmente, é incómodo, não é? Pensar que há ali um ponto a partir do qual a ciência tem que se calar, não é? Porque a matéria, a energia e o próprio tempo chegam a uma fronteira. Sim,
Sim, e ali, e pronto, e durante muito tempo as pessoas tentaram fazer modelos cosmológicos que fossem eternos. O problema, foi um dos pontos de viragem na ciência do século XX, foi que se começou a ver que esses modelos eternos eram instáveis à luz das leis da física das teorias da física que se estavam a desenvolver na altura e que se tinham desenvolvido mesmo daquilo que me lembro, não há muita cosmologia feita com base nas leis de Newton. Cosmologia no sentido de estudo do universo como um todo. Mas pode ser feita. Pode-se fazer isso. E pode-se fazer... Mas quando a cosmologia começou realmente a ser estudada, já tínhamos a relatividade geral. E foi aí que deu o seu maior salto. E na altura o próprio Einstein e outras pessoas tentavam construir modelos cosmológicos, portanto, modelos para o universo, que fossem estáticos. Mas o problema do estáticos, em que o universo era eterno, no fundo, sempre tinha existido naquela configuração. O problema desses modelos é que são instáveis. Portanto, se o universo fosse estático, esse ponto de equilíbrio seria um equilíbrio instável. Portanto, bastava uma ligeira perturbação desse universo estático para ou ele colapsar sobre ele próprio ou ele expandir eternamente. Isto é por causa da gravidade, no fundo, Gonçalo. É por causa da gravidade. Sim, por causa da gravidade e das outras... E por exemplo a questão da constante cosmológica também que Einstein introduz para tentar criar este modelo estático, que no fundo é uma componente repulsiva nas equações da relatividade. O que acontece é que aquilo que se foi... Na mesma altura em que estes modelos foram desenvolvidos, mais ou menos, começaram a surgir outros modelos com base na teoria de Einstein, porque aqui a diferença entre os vários modelos, assumindo que a teoria é verdadeira, são as condições iniciais. E são os valores das constantes. Portanto, dependendo das condições iniciais que se põem e dos valores das constantes, nós obtemos modelos diferentes. Portanto, podemos obter modelos, no fundo, se a densidade for acima de uma certa densidade crítica, o universo vai colapsar sobre ele próprio eventualmente porque a gravidade ganha. Se for abaixo de uma dada densidade crítica, ele expande-se para sempre. Depois temos a componente repulsiva, que é a constante cosmológica, que também pode ser acima ou abaixo de um determinado valor, que também tem este tipo de consequências. E depois tem aquele nível de equilíbrio em que tudo se equilibra perfeitamente, em que temos o universo estático, e isso é muito difícil de conseguir. E eu penso que foi o matemático russo, o Alexander Friedman, que pela primeira vez, matematicamente apenas, tanto quanto eu me recordo, ele não se baseava em dados de observação, em dados cosmológicos. Partindo das equações gerais de Einstein, da relatividade geral, ele propôs, num dos seus vários modelos possíveis, propôs um modelo que não era eterno e que tinha um começo. Não sei se ele depois deu grande interesse ou grande seguimento a isso, penso que não, mas no fundo uma das primeiras pessoas matematicamente conceber uma possibilidade de um começo do cosmos foi o Friedman. Mas depois foram necessárias observações, não é, Gonçalo? Foi o que o panorama muda todo. Depois... É com as observações astronómicas, é com os telescópios, aí é que tudo muda. Exato. Nos anos 20, com as observações das galáxias. Sim, aqui há um modelo. Estas equações que descrevem estes vários modelos, que depois dependem dos valores que se põem nas constantes, para as pessoas que quiserem saber mais sobre isso, corresponde a um modelo que foi feito na altura, que se chama o modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que foram quatro cientistas importantes que desenvolveram estas equações, dos quais o Lemaitre era um padre católico belga, físico, que foi um dos que trabalhou neste modelo inicial da cosmologia, e que foi um dos primeiros assim, a propor com mais veemência aquilo que ele chamava o modelo do átomo primordial, que na altura não era... Ou seja, os valores
o modelo do átomo primordial, no fundo, diz que o universo teve um início, o universo que nós vemos teve um início e que se expande depois a partir daí. E os valores portanto, em termos dos detalhes do modelo, ele não corresponde exatamente àquilo que é a visão atual. Aquilo que era o modelo de Lemaitre do átomo primordial não corresponde exatamente àquilo que é a visão atual, mas a principal diferença para aquilo que era a visão que se tinha anteriormente, portanto a ideia de que o universo era eterno e era estático, essa foi mantida na visão atual, que é a ideia de que o universo começou a dada altura, ou pelo menos há um ponto no passado em que as equações deixam de funcionar porque o universo fica compactado num ponto muito pequeno. Isso corresponde à visão mais ou menos standard atual, que, como eu estava a dizer, ainda é bastante... há aqui uma série de pontos em que há discussão, mas de qualquer forma mudou bastante a perspectiva para aquilo que se tinha anteriormente, porque no fundo passámos de uma visão da física em que o universo era eterno para uma visão da física em que a possibilidade dele ter começado a dada altura é uma possibilidade bastante real e que é obrigatório ter em cima da mesa, mesmo que se discuta. Eu acho que é interessante também recordar a quem nos está a ouvir e que não costuma acompanhar estes temas, que o Big Bang não é uma explosão que acontece num espaço vazio. O Big Bang é a partir de um momento inicial em que toda a matéria e energia do cosmos está concentrada num volume infinito, num volume infinitesimal, e que o que se está a expandir realmente é o próprio volume do universo. É o próprio universo em si que está a aumentar de volume numa velocidade dramática. E não uma explosão. Portanto, às vezes tem-se a ser um bocado errado do que é o Big Bang. Mas tu falaste no Padre de Georges Lemaitre, acho que é interessante também vermos um pouco, vou-me socorrer aqui das minhas notas, ver um pouco alguns momentos importantes na história da cosmologia do século XX. Na verdade, enquanto que o russo Friedman estava de volta da matemática de Einstein, trabalhando nas condições iniciais e nas várias soluções para as equações de Einstein, do outro lado do oceano nós tínhamos o astrónomo norte-americano Vestal Slipher, que estava a trabalhar no Arizona, está a trabalhar no Observatório Lowell, é o primeiro a observar que há nebulosas que estão a apresentar desvios para o vermelho, ou seja, quando se analisa o espectro emitido por essas nebulosas, verifica-se que as frequências apresentam desvio para o vermelho, o que é compatível com um afastamento dessas nebulosas. E ele começa a medir essas velocidades de afastamento, também chamado velocidades radiais, o afastamento destas galáxias. Ele faz medidas em 25 nebulosas de espiral, e ele os dados dele mostram que dessas 25 nebulosas, todas menos 3, na altura os dados que ele tinha mostrava que acontecia em todas menos 3, que se estavam a afastar da Terra a velocidades consideráveis. O que é algo interessante, no fundo, porque a pessoa podia pensar, mas afastam-se porquê? Esse desvio, esse afastamento, é porque as galáxias estão a mover num espaço que não aumenta de volume? Tal como, por exemplo, quando um comboio se afasta de nós, o barulho que o comboio faz, o efeito Doppler, é devido às ondas sonoras ficarem de frequência cada vez menor? Será que é isso que está a acontecer? Ou será que esse desvio que estamos a observar se deve ao próprio universo estar a aumentar de volume? E, portanto, esse afastamento não é um afastamento no espaço, mas sim é um afastamento do próprio espaço, um pouco como se o universo fosse um balão, fosse a superfície de um balão que está a encher-se, por assim dizer. E isto vai intrigar muito o jovem Padre Lemaitre. E há aqui uma viagem importante do Padre Lemaitre aos Estados Unidos. Ele viaja aos Estados Unidos e participa em várias conferências científicas e visita estes vários observatórios e convive com estes astrónomos, em particular convive também com o Hubble, e no fundo vai-se formando na cabeça do Padre Lemaitre, ou seja, não surge do nada, não é? A teoria do átomo primordial, como tu referias, que aparecerá nos anos 30, é fruto de uma década de trabalho e de reflexão e de discussão com os seus colegas astrónomos. E há aqui várias ideias interessantes que o Padre Lemaitre traz consigo na bagagem quando ele regressa a Bruxelas. Portanto, a alma mater dele, a universidade dele era em Louvain, e ele, quando regressa a Bruxelas, no verão de 1925, ele traz consigo algumas ideias muito curiosas. Traz consigo as ideias de que há soluções
das equações de Einstein que mostram que há modelos do universo que podem estar em expansão. Por outro lado, traz os dados do próprio Hubble e do Wessel-Slipher sobre as distâncias e velocidades radiais das galáxias, dados empíricos novos, que ele vai tentar adaptar aos modelos matemáticos do universo em expansão. A sua tese matemática, a sua tese no doutoramento no MIT, curiosamente, era precisamente em torno disto, era precisamente em torno das equações de um modelo cosmológico novo, no sentido em que ele estava a estudá-lo pela primeira vez, e ele traz na bagagem essas ideias todas, não é? E é com base neste trabalho que ele vai publicar em 1927, 2 anos antes dos famosos resultados experimentais do Edwin Hubble, que aparecem só em 1929. O padre Lemaitre é o primeiro a propor uma velocidade de expansão do universo. Ele, no fundo, diz que o universo está a expandir-se. Ele apresenta um número no seu artigo científico de 1927. Curiosamente, este artigo, como é publicado numa revista científica belga, o artigo é pouco lido, infelizmente, e é por isso que toda a gente atribui a descoberta da expansão do universo ao Hubble, o que não é correto. No fundo, a primeira pessoa a fazer a ligação entre o modelo matemático e as pessoas experimentais foi o padre Lemaitre. E então, em 27, 2 anos antes de Edwin Hubble, o padre Lemaitre propõe um número para a taxa de expansão. O número que ele propõe é uma taxa de expansão de 625 km por segundo para um objeto que esteja a 1 bilhão de parsecs de distância de nós. É curioso saber, por exemplo, que este valor empírico tem vindo a ser refinado, não é? Hoje em dia, o valor que os cientistas propõem para a taxa de expansão do universo é 10% apenas, ou seja, é 1/10 daquilo que o padre Lemaitre estimou, mas ele é o primeiro a fazer esta dedução de que o universo está a expandir com base nas velocidades radiais das galáxias. Sim, mas o que foi aqui, aquilo que eu tinha falado era um pouco mais a parte teórica, não é? Porque em ciência tem sempre depois a parte experimental, e a parte experimental é decisiva, não é? É decisiva, sim. E durante... Pronto, e o que aconteceu depois foi-se tentar medir esta expansão do universo, não é? E como estavas a dizer, tem a ver com isso. Esta expansão do universo foi vista através destes desvios para o vermelho das galáxias distantes, que, quando olhavas para as distantes, parecia que estavam todas a afastar, em qualquer que fosse a direção. Sim. As galáxias mais próximas, há algumas que se estão a aproximar. Por exemplo, a galáxia de Andrómeda está a aproximar-se de nós em vez de estar a afastar. Mas aí aproxima-se por movimento da própria galáxia, não é? E não por movimento da própria galáxia. Certo. Quando olhamos para as distantes estão-se a afastar, e quanto mais longe, mais depressa se estão a afastar. Sim. Isto é uma das coisas que faz com que leva a pensar nesta ideia de que é o próprio espaço que está em expansão. Mas o que aconteceu depois é que se tentaram fazer vários modelos. Tentaram-se fazer vários modelos que estivessem de acordo com esta ideia de que as galáxias estavam a afastar. E então houve uma série de modelos que se fizeram, em que havia o centro do universo em que estaria sempre a surgir matéria nova, e depois afastava-se a matéria se afastando a partir daí. Portanto, houve vários modelos concorrentes. Mas houve um ponto que foi decisivo, que foi a descoberta da radiação cósmica de fundo. E a descoberta da radiação cósmica de fundo, que foi feita mais ou menos por acidente. Por sorte, uma grande sorte. Foi feita mais ou menos, porque na altura as pessoas que o descobriram acharam que a antena que estava a captar a radiação cósmica de fundo estava a ter interferências ou de pássaros. Tinha ruído, assim. Não é? Estamos em 1965, não é? É o Penzias e o Wilson, não é? 1965. Sim. Sim, acharam que era um erro das medições, mas na realidade depois viu-se que esta detecção era feita em qualquer direção, e viu-se que batia certo com aquilo que seriam as previsões de um modelo em que o universo começava num ponto muito pequeno. E isto foi um dos principais pontos decisivos que fez mudar a visão da perspectiva dos outros modelos concorrentes, em que o universo era eterno, mas as galáxias estavam a afastar, para este modelo que hoje em dia é mais ou menos consensual. Lá está, mais ou menos, é questionado, mas que é mais ou menos consensual, de que o universo
começou com o Big Bang. No fundo é como se esta radiação, que é igual em todas as direções para as quais apontemos os nossos radiotelescópios, não é? Esta radiação é homogénea, não é? E é igual em todos os lados, e no fundo é como se fosse um eco do próprio Big Bang, não é? Portanto, a partir daqui, como estavas a dizer, isto virou o pêndulo completamente da opinião científica na direção do modelo do Big Bang, não é? Virou o pêndulo na direção de um cosmos com início. Sim, porque parece, aqui uma das questões é que a radiação, qualquer que seja a direção para que se olhe, parece que está em equilíbrio térmico. E se nós olhamos para pontos do universo que são diametralmente opostos, não é? E portanto estão a uma distância que era impossível eles terem contacto um com o outro. Sim, nunca. A luz não conseguia viajar a velocidade suficiente para eles terem contacto um com o outro. Se tivessem estado sempre afastados, não é? Como é que estes dois pontos em direções diametralmente opostas estão exatamente à mesma temperatura? Não exatamente, mas com uma diferença tão pequena que parece impossível, não é? Isso leva-nos... Uma das coisas que isso nos leva a pensar é que esses dois pontos que são diametralmente opostos, na altura em que essa radiação foi emitida, estavam em equilíbrio térmico um com o outro, portanto estavam muito mais próximos do que estão hoje em dia, não é? Que nós, e eu acho que ainda juntaria aqui, Gonçalo, algo que acho que é mais recente, algo que terá talvez 20 anos, que foi a descoberta das nuvens gasosas primordiais, que no fundo mostram uma abundância de elementos leves, hidrogênio, o deutério, o hélio, que existiam em abundância e que apontam também para uma física muito semelhante àquela que o Big Bang prevê. A abundância de elementos leves na tabela periódica. Sim, leves em termos de massa atómica. É outro dos argumentos experimentais a favor do Big Bang, é que se chama nucleossíntese primordial, que era, como estavas a dizer, a abundância de elementos leves, o hidrogênio e o hélio, que são muito mais abundantes no nosso universo do que os elementos mais pesados. Mas agora vou fazer de advogado do diabo outra vez, Gonçalo. Então vamos imaginar que realmente nós recuamos o nosso relógio, andamos com o relógio para trás, o universo está em expansão e, portanto, andando com o relógio para trás, chegamos a um momento que está hoje em dia estimado em 13,7 mil milhões de anos, andamos para trás com o relógio cósmico e chegamos a um ponto em que temos toda a matéria e energia concentrada num volume infinitesimal. Ora, o que nós sabemos é que em escalas muito pequenas, subatómicas, os modelos de relatividade do Einstein já não são tão interessantes ou possíveis de modelar a realidade física. Temos que ir para a mecânica quântica, que, como sabemos, é um tema vasto e complexo. A mecânica quântica, ela própria, hoje em dia, carece de uma interpretação filosófica aceito por toda a gente, não é? Porque há molduras filosóficas para todos os gostos, ou seja, os dados da mecânica quântica são compatíveis com uma série de modelos filosóficos e metafísicos, o que é extremamente... o que mostra, não é? Como ainda é algo embrionário, e portanto à escala do universo que ele tinha no momento do Big Bang, nós teríamos que pensar mais na mecânica quântica, não é? Mas hoje em dia a mecânica quântica não está ainda tinha uma gravidade muito forte. Como? Mas também tinha uma gravidade muito forte. Ora bem, ou seja, temos aqui uma... A matéria estava toda concentrada. Está aqui um problema. Há aqui um problema, não é? Temos um modelo físico de uma massa gigantesca, de uma energia gigantesca, de um volume infinitesimal e não temos ainda uma harmonização da relatividade de Einstein com a mecânica quântica. E, portanto, fazendo... Eu queria só aqui pôr um detalhe. Tinhas falado da mecânica quântica que não tem uma interpretação filosófica ainda aceita. Que ainda é verdade, mas dizer que do ponto de vista da teoria e do ponto de vista experimental, a mecânica quântica é extraordinária. Sem dúvida, sim. Faz previsões muito incríveis precisas, e que batem certo uma precisão impensável. Portanto, é uma teoria incrível. Portanto, a parte que ainda tem bastante... Pronto, há muitas coisas para descobrir ainda, não é? Mas uma das... Pronto, sim, mas não é na pressão experimental. Sim. Acho que fizeste bem nessa correção, sim. Porque sim. Podia passar a ideia de que a mecânica quântica era ciência ainda previsional, não é? Quer dizer, a mecânica quântica tem uma precisão empírica enorme, não é? Muitíssimo precisa, muito mais precisa do que a relatividade de Einstein. Agora, a questão é, àquela escala ainda não temos uma teoria física unificada, não é? A gravidade ainda não está unificada com a mecânica quântica e, portanto, os modelos que possamos especular em relação aos primeiros instantes do nosso universo ainda são bastante provisórios. Concordas? Sim, aqui o que me parece que
que é o principal problema, e é um problema para os dois lados do argumento, para quem o quer atacar e para quem o quer defender, é que chegamos a uma altura, quando fazemos o rebobinar da história do universo e chegamos àquela situação inicial, chegamos a uma altura em que as nossas leis da física deixam de funcionar, aquelas que nós conhecemos. Portanto, ainda não há assim, não há uma descrição que funcione, no fundo, para aquilo que acontece ali. Outra forma de dizer isso, Gonçalo, é quando as equações do modelo do Big Bang adquirem valores infinitos, não é? Quando atingimos a tal singularidade, não é? Com o t igual a zero, com o tempo igual a zero, não é? O nosso modelo falhou, não é? Ou seja, rebentou o modelo. Já temos que já não é um modelo válido para o instante de t igual a zero, não é? Sim. Por um lado, na relatividade geral, que tanto quanto eu sei, é a teoria mais simples que existe, que bate certo com a experiência ao nível macroscópico. A teoria mais simples que existe bate certo com a experiência. Não significa que seja a teoria final, mas tanto quanto sei, é a teoria mais simples que hoje, que temos hoje em dia. Quando se chega a esse ponto, as equações deixam de funcionar, porque chega a uma singularidade, não é? E daí aquilo que eu estava a dizer, a visão mais ou menos standard, mas que se discute, de que o Big Bang, no Big Bang, as leis da física deixam de funcionar e é o início do tempo e do espaço. Daí essa visão, ok? Mas isso é um problema. As leis da física deixarem de funcionar e muitos dos pontos, muita da investigação que se faz hoje em dia é precisamente tentar encontrar teorias que funcionem ali. Certo. E aí acho que esses detalhes que vamos ter que deixar para outro episódio, porque já estamos aqui a demorar algum tempo. Mas, por exemplo, existem as teorias da inflação, existem e as ideias, por exemplo, que têm como consequência, por exemplo, a ideia do multiverso. Isto é aquelas teorias dos choques das membranas, as cosmologias cíclicas, não é? Sim. Existem várias teorias aí que tentam abordar essa situação, mas que não estão ainda não têm ainda um nível de validação, confirmação empírica, não é? Confirmação empírica que possa pô-las como teorias estabelecidas, não é? Daí aquilo que eu estava a dizer no início, de que esta ideia de que o universo teve um início, o tempo e o espaço tiveram um início no Big Bang, é a ideia que se fica assumindo aquilo que é a teoria estabelecida hoje em dia, mas que tem estes problemas e que está a ser questionada. Portanto, aquilo que seria a minha conclusão mais ou menos final aqui do argumento do Kalam é que é razoável defendê-lo, mas não é uma prova matemática e tem uma série de problemas, principalmente ao nível da segunda premissa, de que o universo começou a existir, que fazem com que nós não possamos reclinar-nos demasiado sobre este argumento. Portanto, acho que não é um argumento final desse ponto de vista. É muito bom porque mostra que é razoável acreditar em Deus. Existem bons argumentos científicos para isso, mas como qualquer argumento científico não são argumentos finais. E a ciência está sempre sujeita a que amanhã venha uma teoria que muda completamente a nossa visão e põe em causa isso, neste caso, põe em causa este argumento. Sim, e eu acho que aqueles que nos estão a ouvir e que costumam acompanhar estes temas de cosmologia e que leem avidamente e que gostam destes temas como nós, sabem, não é, como o Gonçalo referiu, que há modelos inflacionários, não é, que procuram explicar algumas das coisas que observamos no cosmos através de um período inflacionário de crescimento exponencial do universo nos seus primeiros instantes, e há quem defenda que esse modelo depois implica a existência de vários universos, não? O tal multiverso. Mas eu gostava também que tu, Gonçalo, partilhasse aqui connosco aquilo que tu me estavas a dizer aqui da última vez que nós falámos sobre este assunto, quando eu te perguntei sobre a termodinâmica, ou seja, no fundo, supondo que é verdade que há vários universos para além do nosso, supondo que é verdade
que a uma escala quântica, a uma escala infinitesimal, as flutuações quânticas geram um número infindável de universos num processo que é fractal ou que é exponencial, não é? Mesmo que isso corresponda à realidade, porque acho que há muitos físicos que discordam disso, há vários que discordam dos modelos inflacionários e do multiverso, mas vamos imaginar que sim, vamos imaginar que esses modelos correspondem à realidade e que há um número infindável de universos sempre em expansão e sempre a multiplicarem-se de forma perpétua. Como é que tu vês isso do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica? Que era um tema que estávamos a conversar aqui há um tempo. Exato, era o ponto que eu ia referir a seguir. A segunda lei da termodinâmica, aqui é preciso compreender um bocadinho o que é a segunda lei da termodinâmica, não é? Porque nós atiramos assim isto para o ar e pode ser que nem toda a gente esteja a par daquilo que nós estamos a falar. Portanto, existe um conjunto de leis da termodinâmica que inicialmente eram leis empíricas, no sentido em que fez uma série de experiências com gases e assim deduziram-se as leis da termodinâmica do ponto de vista empírico, mas que mais tarde, com o desenvolvimento da física estatística, chegou-se a essas leis por uma via muito mais robusta do ponto de vista teórico. No fundo existem várias leis da termodinâmica. Existe a lei zero. A lei zero no fundo diz que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico em equilíbrio termodinâmico com um terceiro sistema, então eles estão também em equilíbrio térmico entre si. Portanto, é a segunda lei da termodinâmica. A primeira tem a ver com a conservação de energia, e a segunda lei da termodinâmica tem várias formulações que são equivalentes, mas tem como consequência que, à medida que o tempo passa, a energia útil da qual o universo dispõe, portanto, a energia que é possível utilizar para fazer coisas úteis, vai desaparecendo naturalmente. Outra maneira de a dizer é que a entropia de um sistema isolado, macroscópico, só pode aumentar. É como se fosse o grau, a entropia mede o grau de ordem ou de desordem, sim, não é, das partículas. Não é? Sim, Portanto, um aumento de entropia no fundo, é mais desordem, não é? É o maior equilíbrio térmico, se quisermos, não é? É um bocadinho isto, a termodinâmica. Sim, as coisas tendem a desorganizar-se. É a tendência natural delas. Vemos em casa, não é? Aqui aqui para os estudantes que nos estão a ouvir, quando vos disserem que vocês não arrumam o quarto, vocês podem argumentar que é a segunda lei da termodinâmica. Que está em ação, exatamente. Não se pode... Ele é uma lei do universo, não é? Para que resistir, não é? Sim. E para os pais desses estudantes, peço desculpa por aquilo que acabei de dizer. Mas existe essa tendência. E a segunda lei da termodinâmica, eu vou dar aqui uma analogia para se compreender que não é 100%, não corresponde 100% à realidade, não é exata, mas que eu acho que ajuda a compreender a segunda lei da termodinâmica, que diz que os sistemas tendem para um estado macroscópico que tem o maior número possível de microestados acessíveis. Que raio de linguagem é esta? Estado macroscópico, microestados acessíveis. E é aqui que eu vou usar uma analogia que não é 100% correta, mas que eu ajuda, acho que serve para explicar isto bem. Que ajuda. Imaginem que eu tenho uma jarra e a jarra está inteira em cima da minha mesa. A única maneira da jarra estar inteira é ela estar inteira, não é? Só existe... E esta única maneira, que é a jarra está inteira, portanto, tem os bocadinhos todos no sítio, é aquilo que eu chamo de microestado. Certo? E eu estou aqui a confundir um bocadinho o microestado com o macroestado neste caso. Portanto, as pecinhas todas no sítio correspondem ao microestado e o estado jarra inteira é definido por isso. Se eu deixar a jarra cair e ela se partir, este novo macroestado, que é a jarra partida... Em cacos, não é? Em vários cacos, não é? Em cacos, tem muitas maneiras diferentes de existir. Certo. Portanto, os cacos podem ter tamanhos diferentes. Todos tamanhos, formatos diferentes. Claro. Podem ter formatos diferentes. E cada um destes formatos dos cacos seria um microestado
do estado, do macro-estado, jarra partida. Até esta analogia não é perfeita e quem estuda isto ao detalhe sabe que há aqui alguns problemas. Mas eu penso que ela ajuda a compreender um bocadinho o que é esta coisa dos microestados e dos macroestados. Portanto, existem muitas maneiras diferentes da jarra estar partida e só existe uma maneira dela estar inteira. Portanto, o estado da jarra inteira é um estado muito especial. Sim, compatível com o valor da jarra. Compatível com o valor da jarra, tipicamente. Sim. Como o estado jarra partida tem muito mais microestados do que o estado de jarra inteira, é muito mais fácil eu pegar na jarra e parti-la do que pegar na jarra partida e voltar a montá-la. A inteira. Eu conheço essa experiência. Tenho algumas histórias para contar sobre isso noutro episódio. Exato. E, portanto, a tendência das coisas é partirem-se, é desorganizarem-se. E num sistema isolado, ele só pode caminhar nesta direção. Para quê? Porque se eu tiver a jarra partida e quiser voltar a pô-la inteira, eu tenho que fazer uma coisa que é ter trabalho. Certo. E aqui a palavra trabalho é em duplo sentido. Sim. É duplo sentido, que é científica. Eu tenho que executar trabalho para lhe reduzir a entropia e voltar a pô-la no seu estado de jarra inteira. Uhum. O problema é que este trabalho que eu estou a pôr vem de um agente externo que sou eu. E o que a segunda lei da termodinâmica diz é que num sistema isolado, portanto, em que não existe este agente externo que vai lá e que faz o trabalho de colocar a jarra de volta no seu estado de jarra inteira, a entropia só pode aumentar. Aquilo que eu penso neste ponto, quando nós falamos na possibilidade do universo, e aqui o universo definido como a totalidade das coisas de energia e matéria e não o nosso universo observável especificamente, quando nós pensamos na possibilidade do universo ser eterno no passado, é que, pela segunda lei da termodinâmica, se ele fosse eterno no passado, já deveria estar em equilíbrio, num estado de equilíbrio termodinâmico, certo, com em que já não existia entropia máxima e que já não existia energia útil. Eu não vi, posso não ter ido procurar ao sítio certo, mas eu não vi nestas investigações que andámos a fazer sobre estas diferentes teorias, não vi este tema ser respondido, mas gostava de ver. E pode ser aqui, pronto, vamos ter que analisar este tema com maior detalhe, mas o que me parece é que, pelo facto de existir a segunda lei da termodinâmica e que quando se faz a dedução dela em física estatística não se parte de grandes pressupostos em termos de leis da física. É muito genérico. Parte de uma coisa que se chama o princípio de equiprobabilidade a priori, que é uma coisa teórica, não é? É muito genérico. Por causa disso, parece-me que ela deveria ser válida se as leis da física fossem outras. Ou se houvesse vários universos, não é? E se houvesse o tal multiverso fractal. Sim. E, portanto, quando nós olhamos para o conjunto, ela deveria ser válida na mesma e, portanto, se o passado fosse eterno, já não deveria existir energia útil para usar. E ela claramente existe porque nós continuamos a usá-la. Sim. Eu acho que é interessante o que tu acabaste de dizer agora, porque as pessoas têm que ter noção que um passado eterno ou um futuro eterno não é muito tempo. É mesmo tempo sem fim. É mesmo tempo sem fim. Ou seja, não é apenas muito tempo. É um tempo que não teve começo e que não tem fim. E, portanto, é realmente muito estranho como é que um modelo eterno no passado ou no presente podem ser compatíveis com o que sabemos da termodinâmica. Eu acho que também vale a pena destacar o seguinte, que é, pode haver modelos que possam ser potencialmente sem fim em termos do seu futuro, não é? Eventualmente, com essa dificuldade de harmonizar isso com a termodinâmica, como tu referiste, mas isso é diferente de assumir que o passado também é infinito, que é uma coisa diferente. Sem fim no futuro não tem tanto problema, porque o que acontece é que se o tempo nunca tiver um fim, o universo chega ao equilíbrio e fica lá para sempre. Certo, há de chegar... Sim, ora bem, o que tu estás a dizer... Não é um problema do ponto de vista da termodinâmica. Certo, o problema é mesmo o passado infinito. Aí é que está o problema, sim, claro. Tens razão. Porque se o passado fosse infinito, já devíamos estar nesse estado. Já devíamos estar há muito tempo. Há infinito tempo. Já devíamos estar há infinito tempo em equilíbrio termodinâmico. Esse é um dos pontos que me faz ter alguma segurança nesta ideia de que, mesmo que o nosso universo observável
mesmo ou se viermos a descobrir outra física que mostre que o início não foi o Big Bang que nós vemos e que existem outros universos e isso tudo, certo. mesmo que nós cheguemos a essa descoberta, sendo a segunda lei da termodinâmica uma coisa geral, a mim parece-me que ela implicaria sempre um início. Agora, acho que isto é um tema que dá pano para mangas. Eu acho que e que merece ser estudado. Merece. Eu acho que nós, tanto quanto eu me recordo, os proponentes do multiverso têm resposta. O Alan Guth, por exemplo, parece-me que ele tem uma resposta para essa questão da termodinâmica. Eu acho que ele não está a propor violações dela, mas está a propor talvez situações em que ela não seja violada. Fica para uma próxima conversa. Acho que é interessante terminarmos um pouco como começámos, ou seja, recuperar aqui o que é o argumento de Kalam, afinal. Ele diz o seguinte, tem duas premissas. Se o universo começou a existir, isso deveu-se a algo distinto ou diferente do universo. Premissa número 1. E como vimos, negar esta premissa leva a uma contradição. A segunda premissa, que é talvez aquela mais interessante, mas também mais polémica, é que o universo começou a existir. E como vimos nesta nossa conversa hoje, os dados empíricos da ciência atual apontam sobretudo para a verdade desta premissa, que o universo começou a existir. Não a mostram, isto não está demonstrado, ainda há espaço para especulações, como falámos, em torno de cosmologias eternas, e vamos reservar essa conversa para um próximo episódio. Mas o argumento de Kalam é uma dedução válida, é um argumento que não contém falácia, e por isso, se as duas premissas forem verdadeiras, portanto, se a segunda premissa for verdadeira, dado que a primeira tem que ser para evitar contradições, então nós concluímos que o universo tem uma causa distinta dele, uma causa que não é imaterial, que não é energética, uma causa fora do tempo, uma causa fora do espaço e com características muito próximas das características do teísmo clássico. É um argumento muito interessante. Sim. Aqui há outro ponto em que eu acho que isto se podia atacar também, este argumento, que é a equivocação que nós fazemos no argumento entre a palavra universo do argumento, em que dizemos que o universo... Ou seja, isto tem mais a ver depois com as conclusões, com as características da causa que nós tiramos. Porque no argumento, para tirar as características de que a causa é imaterial, fora do tempo, etc., nós dizemos que o universo, a palavra que nós usamos por universo, corresponde à totalidade da energia da matéria. Sim, exatamente. E quando nós estamos a argumentar que o universo existe, estamos a falar do universo que nós conseguimos observar. É verdade, é verdade. Há aí uma equivocação. Sim, à partida, há aqui uma equivocação e é possível que haja matéria e energia fora daquilo que nós conseguimos observar. Certo, mas se essa matéria e energia tiver um início, tiver um começo nos tempos, não é? Se o multiverso existe e o multiverso tiver um passado finito, o argumento de Kalam continua válido e aplicável. Exato. Sendo a segunda lei da termodinâmica válida para tudo, não é? Ele continuaria válido, mas este é um ponto a não ser que o multiverso não fosse um sistema termodinâmico isolado. Mas aí abrimos aqui uma caixa de Pandora com outro tipo de discussões, não é? Quem é que interfere com o universo para ele não ser um sistema isolado? Entramos aqui numa série de discussões, mas eu espero que tenham gostado desta nossa conversa em torno do argumento de Kalam. Exato, mas só para concluir, e são tudo objeções que nós podemos colocar ao argumento, mas como explicámos várias vezes ao longo deste episódio, o que me parece é que, à luz daquilo que se sabe hoje em dia, é bastante razoável defender este argumento, apesar de haver detalhes nos quais ele se pode questionar. Sim, e como há bocadinho referíamos, não é? É sempre possível contestar um argumento negando as premissas. E aqui a premissa número 2, de que o universo ou o multiverso teve um começo, é hoje em dia a premissa mais discutida. Tem amplo apoio empírico, amplo apoio científico, mas não é algo demonstrado, não é uma demonstração. E abre-nos aqui o apetite para um dia trazermos aqui ao nosso podcast do Café Ciência e Fé o nosso teólogo favorito, São Tomás de Aquino, que apresenta uma série de argumentos. Argumentos esses que funcionam mesmo em cosmologias eternas. Fica aqui no ar este convite para continuarem a acompanhar estes episódios, porque vamos também conversar sobre argumentos que mostram que Deus existe, mesmo que o cosmos fosse eterno, ou que o multiverso existisse e fosse eterno. Exato. E só para concluir aqui, mesmo que
este argumento seja verdadeiro, não é? E que mostre que existe algo que é muito parecido com aquilo que nós cristãos e o teísmo clássico define como Deus, mesmo que exista algo muito parecido com isso e que até possamos chamar Deus, nós daí não podemos saltar para a conclusão de que o cristianismo é verdadeiro. Sim, claro, existe uma série de outras coisas. Exatamente. Deus pode existir e o cristianismo ser falso. Não, e nós achamos que é verdadeiro, não é? Acho excelente essa tua conclusão, Gonçalo, porque quem nos está a ouvir, não é, e achar que estes argumentos funcionam e que Deus existe e tem estes atributos, isto não obriga ninguém a ir agora não obriga ninguém a ser cristão, batizar-se ou tornar-se judeu, ou, quer dizer, não sai daqui uma conclusão religiosa de pertença a uma religião organizada específica, não é? Ou seja, uma pessoa pode ser ateísta sem praticar nenhuma religião, não é? Isso é perfeitamente possível. Exato. Ou seja, isto é aquilo que, no fundo, como falámos no início, que são os preâmbulos da fé. Defende como são os preâmbulos da fé. No fundo, é razoável acreditar que Deus existe. Certo. Depois, quais são os detalhes disso? Existe alguma fé na Terra que seja a fé verdadeira, correspondente a esse Deus? E são outras questões muito interessantes. Isso são outras questões que iremos ter também, mais lá à frente. Que iremos ter, não é? Vamos falar disso, mas são outros argumentos, não é? No fundo, o que estamos aqui a fazer, estamos a partir o problema às postas, não é, Gonçalo? Estamos a partir o problema às postas e começamos com a existência de Deus e um Deus dos cosmólogos, não é? Um Deus, para já, genérico do teísmo. Iremos voltar a este tema e eu espero que tenham gostado muito deste episódio, ou tenham gostado deste episódio. Não deixem de nos fazer os vossos comentários, as vossas críticas, ou seja, se acharem que nós não fomos justos com algum argumento ou que faltou dizer alguma coisa, por favor, não deixem de fazer comentários. Essa vossa opinião é essencial para para aprofundarmos algum destes temas, para percebermos também o que é que gostariam que aprofundássemos, e por isso não deixem de fazer os vossos protestos na forma de comentários ou também de e-mail. E muito obrigado. Sim, e podemos sempre pegar neles no episódio futuro Sim. e detalhar, porque há aqui muitas pontas em que, infelizmente, não se pode... Sim, o tema é muito vasto. Não se pode ir ao detalhe em tudo, não é? Não há tempo para isso. Espero também que tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas plataformas em que habitualmente escutam os podcasts, subscrever ao nosso canal do Café Ciência e Fé e não percam o próximo episódio, em que vamos continuar nestes argumentos de base científica e em particular vamos olhar para a questão do fine-tuning e de que maneira é que o afinamento das constantes e das leis da física nos aponta para a existência de Deus. Portanto, obrigado e até uma próxima. Muito obrigado também. Até à próxima. Obrigado, Gonçalo. Fiquem bem. Um abraço. Obrigado. Um abraço. E cá está, chegámos ao fim deste episódio. Foi a segunda parte do argumento de Kalam para a existência de Deus. Obviamente que não esgotámos o tema e por isso mesmo não se esqueçam de nos enviar os vossos comentários e dúvidas para talvez as analisarmos num episódio futuro. Esperamos que tenham gostado e até tivemos uma explicação para a entropia, para aqueles que são mais entusiastas da termodinâmica. Lembramos que o debate não está encerrado, o argumento de Kalam é um bom argumento, mas continua a haver muito que falar neste tema da existência de Deus e por isso mesmo vamos abordar em breve outro argumento de base científica, o argumento do fine-tuning. Por isso mesmo, se gostaram e querem saber mais sobre estes argumentos e estas conversas, não se esqueçam de também subscrever para não perderem nenhuma atualização. Ponham gosto e partilhem com os vossos amigos ou então com os vossos inimigos. Esperamos tê-los de volta em breve e até lá, fiquem bem.